Nesse vídeo a gente vai trazer um fato relevante, bem interessante sobre Itaúsa e como esse é um sinal claro de como nosso mercado está depreciado e tratar também a respeito de outros assuntos. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E vamos às notícias de hoje. Hoje está sendo dia de leve correção na nossa bolsa e leve alta nos Estados Unidos. Bitcoin se recuperando aí da forte queda que teve recentemente, dólar dando uma leve queda, e hoje é um dia maluco, o Trump ali interferindo no Fed, tentando demitir uma diretora, já vamos ver mais detalhes sobre isso. Mas muito da queda do Ibovespa é o seguinte: petróleo. Petróleo caindo mais de 2% afeta a Petrobras. E a Petrobras está caindo menos do que isso. E aí você vai notar o seguinte: por que está caindo menos do que isso? Porque a política de preços atual da Petrobras não é de reajustamento automático, leva um tempo. E aí esse descasamento faz o mercado ser mais cauteloso em relação a altas e baixas na Petrobras com relação às altas e baixas do petróleo. Mas nada demais, algo completamente normal. O petróleo vem negociando aí numa faixa, o Brent, entre 65 a 70 dólares. É um preço mais ou menos médio em linha com o minério de ferro ali negociando entre 100 a 110 dólares. E é isso. Demanda está bem mais ou menos estável para fraca em termos de commodities no mundo. E essa história do Trump não para por aí. Tem essa demissão, alegando ali fraude imobiliária por trás dessa demissão, mas a gente sabe que não dá para confiar muito nas narrativas do Trump. A gente sabe que ele está muito insatisfeito com o nível de juro atual dos Estados Unidos, só que fica aquele ponto. Como que o Fed vai ter segurança de cortar juro se você tem uma economia americana com inflação hoje? Todo mundo que você conversa, que mora nos Estados Unidos, fala, cara, as coisas estão subindo, tá difícil. O último resultado do Walmart mostrou que as tarifas do Trump, e eu falo do Trump mesmo, porque não é dos Estados Unidos esse negócio, as tarifas dele estão impactando contra o consumidor americano. E aí fica difícil de você cortar juro no cenário de inflação, assim como aqui no Brasil. E ainda tem mais tarifa. Ameaça do Trump de impor tarifa de 200% se China não fornecer imãs aos Estados Unidos. Mais uma. Isso gera muita insegurança. A gente não sabe até que ponto é verdade, mentira, blefe, até que ponto não tem interesse genuíno em defender os interesses dos Estados Unidos ou interesse escuso de beneficiar alguns amigos do rei, fica difícil, fica difícil. Mas enfim, cenário geopolítico completamente maluco é o que a gente está vivendo. Por isso você não pode depender disso. Você precisa priorizar ao máximo a análise da empresa para depois expandir ao macro, não do macro para a empresa. Então você tem que partir da análise bottom up, de baixo para cima, não a top down, de cima para baixo, que é muito arriscada, completamente imprevisível. Não vale a pena você utilizar esse tipo de análise para decidir no que investir. Muito difícil. Continuando aqui, Sequoia adia novamente divulgação do balanço. Cara, por que eu trouxe isso aqui? Para mostrar o seguinte. Começou com história de adiamento de divulgação, esse é um sinal muito negativo. Quando a Cosan começou a fazer isso, a gente viu ferro. Banco do Brasil fez isso pela primeira vez aí nos últimos anos. Ferro. É um sinal aí importante para a gente considerar se a empresa vai vir com resultado muito frustrante ou não. E por incrível que pareça, eu não me lembro de ter falado dessa empresa em algum momento no canal. Acho que não, espero que não. Mas tem gente que investe nesse negócio. Público do canal. Não dá. Não tem fundamento nenhum. Esquece. É um típico caso de excesso de confiança do gestor, que quando o juro está atrativo, o cara sai se alavancando loucamente e não pensa nas consequências de o juro virar, como é algo típico do Brasil. No Brasil até o passado é incerto, então quanto mais contar com juro baixo no país, é loucura na verdade, né? Olhando para o histórico de juros no país. Prévia da inflação, que é o IPCA 15, recuou 0,14, estou falando já a respeito disso. Pode não parecer, mas os dados do varejo, IPCA, prévias estão mostrando que a nossa economia está desacelerando e que o juro de 15% ao ano está funcionando. E esse é um sinal negativo no sentido de desaceleração da economia, mas positivo no sentido de o trabalho do Banco Central está funcionando, então isso permite haver uma queda do juro brasileiro em algum momento. Imagino que no primeiro trimestre de 2026. Claro, vai haver esse corte? Mas não vai ser um corte muito agressivo, porque a postura hoje cautelosa do Banco Central deve continuar ainda mais no ano que vem, já que a expansão fiscal típica de
ano de eleições presidenciais, ela é contrária à ideia de cortar juros porque pode gerar inflação. De todo modo, para o corrente ano, a gente tem aí uma queda do IPCA que deve se aproximar de 4,8% a 5%, fechamento de 2025, e esse recuo significa deflação. Só que nem tudo são flores, porque o mercado esperava um recuo de 0,21 em virtude da incorporação do bônus da Itaipu nas contas de luz. Então isso aqui foi um evento atípico que impactou nas contas de luz para esse mês, que ficaram mais baratas. Então, na verdade, era para ter alta de inflação e era para ser um recuo até maior por conta desse evento atípico. Então não se engane com essa deflação. A gente está vendo mais deflação mesmo, de fato, no IGPM, onde você tem uma inflação que é mais impactada diretamente pelo câmbio. O câmbio caindo nesse ano, então é esperado esse tipo de movimento. Continuando, a Copel vai reembolsar acionistas que discordam da entrada no novo mercado, só que eu acho difícil. O novo mercado é o mais alto nível de governança corporativa da B3. Como assim, Luan? Olha, a empresa que coloca as suas ações no novo mercado equipara majoritário, acionista majoritário, controlador, e minoritário, a sardinhada, a gente que investe pela bolsa. Isso é muito positivo. Claro, não garante nada. O IRB estava no novo mercado, não é garantia. Se você quer garantias, não vá para as ações. Não tem garantia. Garantia é na renda fixa, onde você pode investir em um CRI que tem garantia imobiliária, onde você pode investir em CDB, que tem a garantia do fundo garantidor de crédito. Nas ações não tem garantia, você se torna sócio. Pensa nisso. Mas é uma proteção, é uma redundância, e toda forma de redundância é bem-vinda. Então, 100% de tag along, free float mínimo, só ações ordinárias sem preferenciais. Isso é muito bom. Por isso que eu dou preferência para o novo mercado. Mas nem sempre é possível você ter ações assim. E o fato da Copel ter feito essa migração mostra um comprometimento atual da Copel, foi privatizado, com o mais alto nível de governança. E aí quem discordar vai receber a ação. Só que assim, o direito de retirada é aquilo, né? Precinho que não... 8,64 por ação. Veja que teve dissidência, 99% dos votos foram favoráveis, então tem um pequeno número aí que é dissidente, mas vai receber 8,64, que é o valor patrimonial da ação. O problema é que a ação negocia com 40% de ágio sobre o valor patrimonial. Privatizou, cara, acaba aquela desconfiança toda que vem quando tem o risco político pela gestão estatal. E aí o papel sobe, decola. Aconteceu com o Sabesp, olha só a Sabesp. Quase 2 vezes o valor patrimonial, quase 2 vezes. Sabesp foi um case impressionante. E a empresa está muito rentável. Olha só essa subida, saindo dos 50, 40 e alguma coisa para quase 120. Ah, e faz split. Que fazer split? Não tem que fazer, não é obrigatório. E split, o Buffett nunca fez. Split é para especulador. Investidor não se importa com o tamanho da cotação. Aí entra a frase do Yogi Berra. Por favor, corte a minha pizza em 4 pedaços. Acho que não consigo comer 8. Essa é a irracionalidade de quem quer split. Tô nem aí pra split, cara. Mas enfim, Sabesp hoje é a melhor do setor porque foi privatizado. Depois Sanepar, depois Copasa. E você que é acionista de Copel e não tem dissidência de nada, faz nada. Você não vai entrar no exercer direito de retirada. É só vender a mercado que fica melhor, né? Mas é isso. Novo mercado, ótimo pra Copel. Ter feito, segue o jogo. E por fim, o fato relevante da Itaúsa, que nesse ano sobe 25%. Esse foi um ano, só um parênteses aqui, em que a gente viu uma subida forte das melhores empresas da bolsa, mesmo que mais caras. Ao passo que as empresas com problemas, com incertezas ou que já estavam muito caras antes, a gente viu queda. Essa é uma lição muito importante pra gente, viu? Que ficar focado em preço, em múltiplos, tá baratinho, não sei o quê. Isso não funciona. O qualitativo está muito acima do quantitativo. E isso Buffett já nos ensinou faz muito tempo. Ele aprendeu, porque antes ele seguia as lições do Ben Graham, seu mentor. E aí ele abandonou, principalmente depois da experiência negativa que ele teve ao comprar a empresa têxtil antiga Berkshire, mudou completamente a estratégia e aí foi, um sucesso total que a gente já conhece. E esse é um ano de aprendizado nesse sentido, tá? Então você vai ver que empresas com lucros inconsistentes ou lucros erráticos, a gente teve desvalorização das ações nesse ano. Agora, empresas que não são cíclicas, isso que eu quero dizer, mais consistentes, mesmo que sejam mais caras, a gente viu uma valorização bem acima do Ibovespa. Mas é só um parênteses aqui. Fato relevante da Itaúsa, 8ª emissão de debêntures. Aí você vai me perguntar, pô, tá se endividando agora, com Selic a 15, será que é o melhor momento? Calma lá.
é uma estratégia da empresa e essa estratégia mostra o que eu venho falando sobre o ciclo de mercado atual no Brasil. Presta atenção. Oitava emissão de debêntures para resgate antecipado das debêntures da sexta emissão. Então, o que a empresa faz? Ela tem uma dívida anterior, com o seu cronograma de pagamentos, amortização, e ela avalia o seguinte, tá, qual é o meu custo de dívida atual? No caso da sexta emissão de debêntures. CDI mais 2, estou dando um exemplo. Se eu for emitir agora debêntures, eu consigo captar a CDI mais 1? Porque se eu conseguir e ainda conseguir estender o prazo da minha dívida, eu consigo saldar essa aqui de forma antecipada, que é CDI mais 2, e ainda por cima ganhar mais tempo e reduzir o custo médio da minha dívida. Stonks! Dá para fazer isso? Claro que dá. Isso é gestão de dívida. Olha só. Itaúsa comunica em continuidade a estratégia desde 2022. E note o seguinte, desde 2022, a gente tem Selic, que disparou de 2 para mais de 10% ao ano. A gente tem zero IPOs. A gente tem recompras de ações em massa. A gente tem resgates massivos de fundos de ações e multimercado, ao passo que você tem muitos aportes em fundos de renda fixa. Não à toa, a Itaúsa identificou o ciclo e procedeu a esse tipo de estratégia para fins de desalavancagem financeira com mais alavancagem mais barata. Então, a estratégia é a seguinte: emite debêntures no valor de 1 bilhão e mais os recursos em caixa, 250 milhões, vai utilizar então 1 bi 250 para refinanciamento, estratégia de refinanciamento, resgatando a totalidade da sexta emissão da Itaúsa. E essa sexta emissão tem amortização 29, 30, 31, com um custo aqui de CDI mais 1,37. E aí com a oitava emissão, com prazo de 10 anos, eu estendo para 32, 33, 34, T5. Custo de CDI mais 0,6. Então eu acabo com a dívida da sexta emissão, agora eu tenho a oitava e outra, passa a ser de CDI mais 1,1, sendo que estava em CDI mais 1,37 com prazo maior. No final das contas, se reduziu a dívida em mais de 30%. E aí a empresa fica confortável, ainda mais gerando todo o caixa que vem do Itaú, né? Itaúsaço. E veja, a empresa hoje não está cara não. Fiz um vídeo recente mostrando que Itaúsa está com um belo desconto de holding. Luan, você prefere comprar Itaú ou Itaúsa? Olha, eu prefiro Itaú porque eu quero Itaú. Mas, se você quer se beneficiar da ineficiência hoje na precificação de Itaúsa, dá para pegar. Só que aí você tem outros ativos também. Eu não quero aqueles outros ativos, eu só quero Itaú, então eu fico Itaú. Mas a Itaúsa é um belo ativo também, excelente ativo. E que paga mais dividendos que o Itaú. Então, se o seu viés é previdenciário imediato, Itaúsa. E abaixo dos R$ 11 não é um mau negócio. Não é um mau negócio. Mas, de novo, ainda assim, isso é particular. Eu prefiro diretamente o Itaú. Apesar de reconhecer que hoje o desconto de holding Itaúsa é muito bom e parece que os outros ativos não estão devidamente precificados na Itaúsa, que negocia na bolsa. Por quê? Porque os outros ativos estão a preço de custo no balanço, mas já se valorizaram alguns deles. A Egea, por exemplo. Então tem de fato aqui uma ineficiência em Itaúsa. Mas como eu disse, prefiro Itaú. Inclusive, na comunidade FMI, eu escrevi um relatório de análise do Itaú, com valor intrínseco, vantagens competitivas, o que esperar do Itaú, se está caro, se está barato, se vale a pena ou não. Não só do Itaú, Vivara, empresa de crescimento forte, Caixa de Seguridade, Multiplan, uma empresa que é bem fora do radar da maioria dos investidores e é excelente. Aqui só as melhores empresas da bolsa. Vou trazendo um relatório por semana, só das melhores. Além do meu treinamento Formação Mirar Investing, o FMI. 40 horas aula completo, você pode fazer tranquilo aqui o treinamento. Dá para fazer em 6 meses aí, bem tranquilo. Se quiser fazer na correria, você faz em 3 meses. E aí com a assinatura da comunidade, onde você tem acesso a tudo isso aqui e mais todos os vídeos e conteúdos para membros lá do YouTube, vale a pena. Dá uma olhadinha nos benefícios totais da minha comunidade no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos a alguns comentários aqui do YouTube. Considerando que o real brasileiro foi completamente defasado nos últimos 10 anos e a inflação totalmente mascarada pelo governo, não vejo vantagem nenhuma nessa rentabilidade. Cara, é que eu tô falando ali de fundo de investimento. 15% é uma boa rentabilidade para a maioria das pessoas. É que é difícil bater isso aí para 99% dos investidores. Para 1% ali que se dedica, que estuda, eventualmente consegue vencer. Sou seguidor do canal do Guilherme Bosta, um investidor que só compra aí. Que é isso? Não sei o que é esse canal aí não, bicho. Você que acreditou e aportou em Auren, parece que temos boas notícias. Eu falei sobre essa notícia. A Auren vai ganhar um dinheiro bom que vai ajudar na dívida da empresa que está bem alta. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu te mostro como que você calcula o valor intrínseco de ações
e fundos imobiliários.